conclusão de que aquele mutante não é tão monstruoso quanto ela pensava. Horas depois, eles encontram um mercado flutuante e Mariner decide ir até lá, à procura de resina para o seu barco. No entanto, ao olhar pelo monóculo, Ellen percebe que aqueles homens estão mortos e o lugar é uma armadilha dos Smokers para atraí-los. O marinheiro vai conferir se há espiões embaixo d'água e encontra vários membros da gangue. Nesse instante, eles se preparam para a fuga e Deacon soa o alarme para que seus homens partam atrás deles. Em seus jet skis, os Smokers pretendem capturar a embarcação usando uma rede de pesca, mas Mariner tem um plano. Juntamente com Ellen e Enola, eles se agrupam no lado direito do barco, o que faz com que o lado esquerdo se levante e eles consigam desviar do ataque. Como seu plano não deu certo de primeira, os Smokers decidem fazer uma nova tentativa, portanto o trio usa a mesma estratégia para escapar, mas agora se agrupando do lado esquerdo do barco. Porém, parte da rede se prende ao casco e quando se solta, acaba derrubando os caras que estavam nos jet skis. Para conseguir escapar em maior velocidade, Mariner libera um balão que mantinha escondido em seu barco. Dessa forma, eles são rapidamente puxados pelo vento. Não satisfeito com a derrota, Deacon decide atirar e acerta o mutante. Sua ideia é usar os rastreadores para ir atrás deles, sendo atraídos pelo sangue. Após estancar o sangramento, Mariner questiona o motivo dos Smokers estarem atrás da garota e pergunta o que significa a tatuagem nas costas dela. Ellen conta que aquele é um mapa para a Terra Seca, mas o homem afirma que este lugar é um mito. Porém, a mulher rebate dizendo que no dia em que encontraram Enola, havia areia em sua cesta, indicando que existe terra firme em algum lugar. Decidida a mostrar a verdade à mulher, Mariner monta uma câmara de ar e pede que ela entre. Como a câmara só tem espaço para uma pessoa, Enola precisa ficar no barco. O homem então leva Ellie para o fundo do mar, onde ela pode ver uma cidade inteira submersa, com prédios e veículos destruídos. Foi lá que Mariner encontrou a terra que levou até o atol. Ao descobrir isso, Ellie fica decepcionada, pois vê seu sonho desmoronar. Quando retorna ao barco, eles se deparam com uma frota inteira de Smokers prontos para atacar. Deacon e seus homens já haviam invadido a embarcação e perguntam onde está a garota. Enola estava escondida e ouve toda a conversa. Tanto Ellen quanto Mariner se recusam a entregar a menina, e Deacon ameaça eliminar os dois. Para evitar a morte de seus amigos, Enola decide se entregar e é levada à força. O homem caolho ordena que seus subordinados eliminem os outros dois, mas o marinheiro pula na água como Ellen. Ambos mergulham para fugir das balas, e Mariner precisa usar suas guerras para respirar pelos dois. Minutos depois, quando a gangue foi embora, o casal retorna à superfície e descobre que o barco foi completamente queimado. Enquanto isso, Enola estava sendo interrogada por Deacon, que está decidida a decifrar aquele mapa. Como sabe que a garota gosta de desenhar, o homem oferece algumas canetas a ela, em troca de informações sobre a tatuagem de suas costas. No momento em que é ameaçada, a jovem afirma que seu amigo marinheiro aparecerá para salvá-la. Enquanto vasculha os itens submersos de seu navio, Mariner encontra um desenho de Enola, onde havia uma árvore. Ele se lembra de ver algo parecido em um livro de geografia antigo. Quando compara as duas imagens, ele chega à conclusão de que Enola já esteve em terra firme. Ellen estava dormindo, pois ambos já haviam aceitado que morreriam naquele lugar. Quando a mulher acorda, eles conversam sobre a terra seca e, de repente, Gregor aparece em seu balão. Ele foi guiado pela fumaça liberada quando o barco foi queimado. Após ajudar o casal a subir, o Verote os leva para uma embarcação, onde estão vivendo os sobreviventes do atol. Os moradores afirmam que não ajudarão a salvar a garota, pois por culpa dela, que os Smokers invadiram sua cidade. Gregor informa que encontrou uma maneira de desvendar o mapa, e com a ajuda de Mariner, descobre que aquelas são coordenadas de latitude e longitude. Apesar de não ter nenhum interesse em encontrar a terra firme, o marinheiro decide ir salvar a garota sozinho. O mutante promete que se Enola ainda estiver viva, ele a trará de volta. Enquanto isso, no navio de Deacon, seus homens planejam cortar a pele da garota para enquadrar em uma moldura. Mas antes disso, o líder dos Smokers pretende apresentar a garota com um mapa nas costas para sua tripulação. Assim seus homens teriam a esperança renovada. Ao se aproximar do navio, o marinheiro solitário começa a escalar a embarcação. Logo ele se depara com uma multidão reunida para ouvir o discurso de Deacon. Para manter sua popularidade, o homem distribui cigarros e comida enlatada para seus seguidores. Dessa forma, ele consegue continuar no poder. Os operários o questionam sobre a Terra Seca e Deacon afirma que teve uma visão, na qual lhe foi revelada a Terra Prometida. Durante o discurso, Mariner percebe que foi descoberto e precisa se livrar dos guardas antes que sua presença seja notificada para os outros Smokers. Como consegue respirar no oceano, a forma mais fácil de se livrar de seus inimigos é mantendo-os debaixo da água até que se afone. Em seguida ele pega o jet ski e invade a garagem, já eliminando um dos membros da gangue.
Minutos depois, os corpos dos guardas são encontrados próximo ao navio, e os Smokers dão início à operação para encontrar o invasor. Antes de ser levado para o palco, um dos homens de Deacon pergunta a Enola qual é o nome do mutante que ela espera que vá salvá-la, e a garota afirma que ele não tem nome, pois assim, a morte não o encontra. Mal sabe ela que nesse momento Mariner já havia se infiltrado no navio e estava prestes a encontrá-la. Ao final de seu discurso, Deacon afirma que perguntou ao Criador como ele poderia encontrar a Terra Prometida, e o Todo-Poderoso respondeu que uma criança o guiará. Nesse instante, Enola é apresentada aos Smokers, e Deacon garante que a tatuagem em suas costas será a salvação deles. Enquanto o capitão tenta desvendar o mapa, ele ordena que seus homens voltem para suas posições para fazer aquele navio funcionar. No momento em que a maioria dos operários estão remando para movimentar aquela velharia, Mariner se aproxima tranquilamente. O marinheiro está usando uma máscara de mergulho, o que faz com que Deacon o confunda com um de seus homens, mas Enola já foi capaz de reconhecê-lo. Quando retira a máscara, Deacon elogia sua coragem de aparecer ali sozinho, e Mariner afirma que foi buscar a garota. Caso eles se recusem a entregá-la, o mutante afirma que soltará o sinalizador no tanque de petróleo e explodirá todo o navio. No entanto, Deacon diz que ele não é louco para soltar aquela tocha e Mariner decide contrariá-lo. A explosão serve como uma distração para que ele possa ir atrás de Enola e Deacon tenta fugir com a menina. Durante a perseguição, um Smoker aparece para eliminá-lo, mas sua arma não funciona e Mariner consegue se livrar dele. Enquanto isso, Deacon foge com a garota no avião, mas o marinheiro prende um arpão nos escombros da nave e em seguida acorrenta a arma junto com alguns barris. Depois de lançados do mar, ele usa um gancho para deslizar na corda e chegar ao avião. Quando Deacon decola, Mariner usa seu mesmo gancho para prender a aeronave e puxá-la para baixo. Após a queda da aeronave, Mariner corre até lá para salvar Enola, e o próximo desafio é conseguir sair do navio em segurança. Para a sorte deles, Ellen e seus amigos aparecem bem na hora em que a embarcação está afundando e usam na corda para resgatá-los. Enquanto puxam o marinheiro e a garota, Deacon aparece e segura a corda. Ele consegue agarrar os pés de Enola, mas Ellen atira um pedaço de metal em sua cabeça e a jovem derruba com um chute. Quando todos estão a salvo no balão, o navio explode bem abaixo deles, mas Deacon não desiste. Com um único tiro, o demente consegue romper uma das cordas do balão e derruba Enola. A menina cai na água e, graças aos ensinamentos de seu amigo marinheiro, ela consegue nadar. Deacon então ordena que todos os seus homens que estavam de jet ski peguem a garota e Mariner precisa agir rapidamente para salvá-la. Ele amarra uma corda em seus pés e antes de pular, pede que Ellen amarre a outra ponta do balão. Em questão de segundos ele consegue recuperar Enola e os Smokers colidem entre si, causando uma nova explosão. Quando eles retornam ao balão, Gander analisa as coordenadas das costas da menina e encontra o caminho para a tão sonhada Terra Seca. Eles precisam fazer uma longa viagem para chegar até lá e acabam ficando sem água no caminho. Mariner então usa as últimas gotas para tentar manter Enola viva durante o trajeto. Dias depois, quando se aproximam do local, o marinheiro avista uma gaivota. Ele fica surpreso, pois nunca havia visto nenhum pássaro antes. Quando olha para o horizonte, o homem consegue ver a terra seca. Ele e seus companheiros pousam naquele paraíso, onde encontram uma bela cachoeira de água doce. O segurança que os acompanhou por toda essa jornada encontra uma tenda no meio da floresta. Ao chegarem lá, eles avistam dois esqueletos deitados sobre uma cama. Aqueles eram os pais de Enola, que enviaram a garota para outro lugar, pois sabiam que estavam morrendo. O casal tatuou um mapa nas costas da menina para que as pessoas que a encontrassem um dia pudessem chegar àquele lugar magnífico. Ao lado da cama deles havia uma caixinha de música. Após abri-la, Enola reconhece a melodia e percebe que aquela é a sua casa. Do lado de fora, Mariner tenta se familiarizar com o novo local, mas tudo parece muito estranho para ele. Ele percebe que o oceano é seu verdadeiro lar e começa a planejar a sua partida. Enola não consegue entender a sua decisão de ir embora, mas sabe que precisa respeitá-la. A garota entrega a ele sua caixinha de música e se despede. Antes de partir, o homem se despede de Ellen com um beijo. Em seguida, a mulher e a garota observam seu amigo mutante retornando para o mar, onde ele pertence.